Olá, pessoal! Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo dos algoritmos. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o fluxo de execução. No vídeo anterior, a gente viu os principais conceitos iniciais que eram necessários a gente uniformizar. Mas agora vamos avançar um pouquinho. Como que a gente resolve problemas? Pensando nessa questão de computação. A primeira coisa que a gente faz é entender o problema. Então, a gente tem que identificar as variáveis desse problema. A gente elabora um algoritmo para resolver esse problema e depois a gente codifica numa linguagem de programação. Então, é importante, na etapa de elaborar o algoritmo, que a gente conheça o funcionamento das estruturas que controlam o fluxo, tá bom? Lembrando aqui a forma geral de um algoritmo, A gente já viu isso aqui na aula passada. A gente sempre tem que indicar o início e o fim. A gente tem que fazer a declaração de variáveis e depois a gente tem aqui uma sequência de ações. E é nessa sequência de ações aqui que entra o nosso controle do fluxo. E esse fluxo, como que a gente vai trabalhar com ele? A gente pode ter três estruturas. A mais simples, que é quando a gente tem uma sequência de operações. A estrutura de seleção, que é quando já permite que a gente escolha trechos que serão executados. E a repetição, que é quando a gente quer fazer várias vezes a mesma sequência de comandos, tá bom? A gente vai ver cada um deles. A estrutura sequencial é a mais simples, É aquela onde eu tenho o início, eu declaro as variáveis e eu tenho uma ação seguida da outra, até chegar no fim. Sempre do início para o fim, E eu nunca volto aqui numa ação, Não tem essa possibilidade. Então, eu faço uma ação de cada vez e é claro que eu preciso pensar bem na ordem das ações para que a minha solução funcione. Aqui, a gente sempre encerra com ponto e vírgula. Então, vamos ver aqui um problema. Como que a gente resolveria? Escreva um algoritmo que calcule a média aritmética de 4 notas quaisquer fornecidas por um usuário. Considere as seguintes informações. Quais são os meus dados de entrada? As notas N1, N2, N3 e N4. Qual é o meu dado de saída? A minha média. Como que eu faço para sair da entrada e chegar na saída? Eu tenho que somar as 4 notas e dividir por 4. Então, aqui é um problema bem simples e eu já indiquei quais são os comandos que a gente vai ter que executar. Qual seria o resultado desse problema? Bom, eu começo com a declaração das variáveis. Se eu estou manipulando notas para calcular uma média, são todos dados reais. N1, N2, N3 e N4 vão ser os meus dados de entrada. Eu disse que as notas são fornecidas pelo usuário. Então, eu vou ler as 4 notas. Como que eu vou processar? Eu vou somar as 4 notas e dividir por 4. E eu vou salvar isso no lado esquerdo, numa variável que eu também tenho que declarar. Eu declaro as variáveis que eu leio, as que eu calculo, aquelas que eu vou escrever, e muitas vezes vão ter variáveis que eu nem vou escrever, mas que são necessárias em passos intermediários. Lembrando que aqui a gente executa da esquerda para a direita, e o resultado da expressão a gente salva aqui no lado esquerdo do nosso operador de atribuição. É claro que é limitado a quantidade de problemas que a gente pode resolver utilizando essa estrutura sequencial apenas. Muitas vezes a gente precisa escolher o que a gente vai fazer. Ou então a gente tem que testar alguma coisa para ter certeza que a gente pode fazer aquilo. Essa tirinha nos mostra que a gente faz isso na vida real também. Então, essa tirinha do site Vida de Programador, e ele diz assim, então aqui a gente tem o programador e o estagiário. Cara, eu nunca vou entender as mulheres. Ninguém vai, mas por que você diz isso? Minha esposa me pediu para ir ao mercado e disse, traga 6 ovos. Se tiver batatas, traga 9.
tinha batatas. E aí ela ficou brava porque eu levei só 9 ovos. Vai entender. Afinal, o que ela queria, né? Aqui mostra a importância da gente entender como funcionam as estruturas de teste e os blocos que definem o que depende do teste, ok? E é isso que a gente vai ver ao longo desse vídeo. A estrutura de seleção, então, permite a escolha de um grupo de ações. Então, agora eu vou decidir, né? Eu vou perguntar alguma coisa, vou testar alguma coisa e, dependendo do resultado, eu faço ou não um conjunto de comandos. A gente pode ter a seleção simples, composta e encadeada. A seleção simples, né, como o próprio nome já diz, é a mais trivial, é aquela aonde, se uma determinada condição é verdade, eu faço o comando. Se ela der falsa, eu saio aqui e não faço nada. Então, o comando 1 só é executado se isso aqui for verdade, né? Então, se for falso, pula esse trecho, que pode ser um ou vários comandos aqui dentro, né, que não serão executados. E como será que a gente pode, então, usar essas condições? Observem que aqui é que vão aparecer os nossos testes lógicos. Vamos ver, então, um exemplo. O nosso problema da média, né, que foi aquele primeiro problema que a gente viu aqui no início do vídeo, agora a gente pode escrever um teste também. Se a média é maior ou igual a 7, escreva aluno aprovado. Se a média foi 6, ele vai escrever alguma coisa? Não, né? Porque ele só entra nesse bloco quando o teste for verdade. Tá? Então, a gente usa esse C fim C apenas quando a gente quer escrever, quer calcular alguma coisa, fazer alguma ação, quando o teste é verdade. Todo C tem um fim C. Sempre é obrigatório eu fechar o bloco. Se eu não digo onde encerra o bloco, eu não sei quais comandos dependem do teste. Tá? A gente tem que ter bastante cuidado com isso. E a minha seleção composta? É, então, quando eu tenho um C, que eu testo uma condição, se ela dá verdade, eu executo um conjunto de, né, de comandos, que a gente diz que é o bloco da condição verdade. Se a minha condição dá falso, eu executo um outro conjunto de comandos. Esses conjuntos são excludentes, nunca eu vou executar um comando desse bloco e um desse bloco no mesmo fluxo de execução. Então, eu sempre vou ter um C e um fim C. O meu senão depende se eu tenho comandos para essa condição igual a falso. Voltando, então, ao nosso exemplo. Agora, se a média foi maior que 7, eu vou escrever aluno aprovado. Se não, eu vou escrever reprovado. Observe que eu deixei aqui, né, essa barra me indica um comentário, né, não é executado. Nesse caso, eu não preciso fazer nenhum teste, né, complementar. Se a nota não é maior ou igual a 7, automaticamente ela é menor, né? Então, aqui está implícito esse teste. Mas eu poderia querer testar alguma outra coisa dentro desse bloco, né? Quando a gente exercitar mais, isso fica mais claro. Mas o que tem que ficar gravado aqui é que nunca um aluno vai ser as duas coisas, né? Por isso é um bom exemplo esse da média. Então, um bloco para quando o teste dá verdade e um bloco quando o teste dá falso. Eu tenho só um fim C que fecha o bloco todo de seleção composta. E se eu quiser fazer vários testes, onde um depende do outro? É quando a gente tem a chamada seleção encadeada, né? Eu posso encadear seguindo uma regra, um padrão lógico, ou eu posso fazer uma sequência onde a gente não encontra um padrão. A gente começa aqui aonde a gente não necessariamente tem um padrão. Por que eu não tenho um padrão? Observem que aqui eu tenho um C
e esse C tem um senão, e esse senão fecha aqui. Fazer essas barrinhas, elas facilitam o entendimento do que está acontecendo. Então, esse C tem um senão, mas esse C aqui, ó, não tem um senão. Esse C aqui tem um senão. Esse C aqui não tem um senão. Então, eu não tenho um padrão. Quando que eu vou executar esses dois comandos? Quando isso aqui der falso, e isso aqui der falso, e isso daqui der verdade. Então, eu só vou entrar nessa linha aqui quando essas condições aqui forem testadas. E observem que esse falso aqui é dessa condição aqui, Porque se a condição 1 deu falso, eu nem vou olhar a condição 2. Algumas vezes a gente tem um padrão, Aqui, ó, eu só tenho Cs, ó. Se isso, eu testo isso e eu testo isso. Quando que eu executo esses comandos? É a mesma coisa que escrever que todas as anteriores são verdade. Qual é a operação lógica que a gente faz que me dá verdade quando tudo que é testado é verdade? O E. Então, aqui eu posso escrever dessa maneira ou dessa maneira, combinando, utilizando os operadores lógicos, que é o que acontece aqui. Se isso aqui é verdade, eu entro aqui. Se isso aqui é verdade, eu entro aqui. E se isso aqui é verdade, eu executo os meus comandos. Agora, aqui eu tenho um padrão onde eu sempre tenho um senão. Então, se isso, se não, se isso, senão isso, Para todo C, eu tenho um senão. Não é obrigado, a isso sempre acontecer. Agora, escrever dessa maneira é a mesma coisa que escrever um escolha ou um switch, dependendo da linguagem, Que eu posso, dependendo de como é escrita essa minha condição, se ela está sempre testando a mesma variável, eu posso fazer uma estrutura mais enxuta, que é o escolha. Se eu não estou sempre testando a mesma variável, eu não posso fazer esse escolha aqui. Também a gente vai resolver alguns exercícios depois que vão mostrar quando eu posso usar isso ou não. Vamos então fazer aqui um exemplo literal, só para a gente testar essa questão do fluxo, se a gente entendeu. Então, eu tenho um problema aqui, Início, fim, observem que eu botei as barrinhas laterais aqui para facilitar identificar os blocos, Eu estou trabalhando apenas com variáveis lógicas, ou seja, não me importa o que é o teste, Eu só quero saber, porque o teste sempre vai me dar um valor lógico, Então, só me interessa saber se é verdade ou falso, porque eu quero só que vocês percebam quando eu entro no bloco e quando eu não entro no bloco, Então, se eu tenho esses valores aqui, o A é verdade, o B é verdade e o C é verdade. Observem que todas as variáveis são verdade. Será que ele vai fazer tudo? Não, Porque se o A é verdade, o B é verdade e o C é verdade, como que ele vai executar isso aqui? O A sendo verdade, ele já vai entrar aqui, Ou seja, ó, o A verdade, ele entra nesse bloco e entrando nesse bloco, ele não vai executar esse daqui, que só é analisado quando o A é falso. Então, a minha resposta, o meu comando é C1. Também não me importa quem é C1, Nesse contexto, eu só quero saber onde que o meu computador, o meu fluxo vai entrar. Então, abriu aqui, mostrou C1, Executou C1, fim C e fim. Lembrando que quando eu faço o teste, eu sempre tenho que chegar no fim, Senão pode dar algum problema. E agora, se eu mudar os valores? Se eu disser que o A é falso agora, o B é falso e o C é verdade.
que será que vai acontecer? Nesse caso aqui, eu tenho, se o A é falso, né, então eu não vou entrar aqui. Então, eu vou analisar esse bloco do senão daquele teste ali. Só que eu entro aqui e tem outro bloco. Se B é o quê? É falso. Se B é falso, eu não vou entrar aqui. Não importa o que está acontecendo. Eu vou fazer o quê? Eu vou executar C4. Por quê? Porque C4 não depende de B. C4 está vinculado ao teste do A. Né? Eu tenho que seguir até chegar no fim. B é falso, fim C, C4, fim C e fim. Então, a saída aqui para esse conjunto de valores é C4. E se eu tiver A falso, B verdade e C falso? Agora, de novo, eu não vou entrar aqui, né? Porque o A é falso. Mas agora eu vou analisar esse bloco verde aqui, né? Porque o B é verdade. Entrando aqui, o C é falso. Se o C é falso, eu vou executar o senão, que me mostra C3, fim C, eu tenho que ir até o final. Fim C, o C4 é executado? É. Por quê? Porque ele sempre vai ser executado se o A é falso. Fim C e fim. Né? Então, desse jeito, eu vou executar os comandos C3 e C4. E se agora a gente fizer a solução de um problema real, né? Não mais literal? O objetivo desses exercícios literais, desses exemplos literais, é fixar realmente a questão do fluxo, né? Entender como funciona a estrutura. Agora aqui não. Aqui a gente já vai ver um problema matemático. Desenvolva um algoritmo para calcular as raízes de uma equação do segundo grau. ax² mais bx mais c, sendo que os valores a, b e c são valores inteiros fornecidos pelo usuário. O que é dado aqui? Né? A, b e c, que são os meus coeficientes. O que é saída? O resultado da minha equação, que são duas raízes, x1 e x2. E como que eu encontro essas raízes? Né? A gente calcula Bhaskara, sempre considerando a existência das raízes reais. Quando que a gente tem raízes reais? A gente tem que, né, calcular o nosso delta. Então, aqui a gente não pode fazer por macetes, né? A gente tem que implementar mesmo a nossa expressão matemática. Aqui, então, a gente tem o nosso resultado. Bom, eu vou trabalhar com variáveis inteiras e reais. Eu disse no enunciado que os nossos coeficientes são valores inteiros. Então, eu vou dizer que a B e C é inteiro. E que as nossas raízes, bom, a gente não tem como saber, eu vou então declarar como real. Quais são os dados de entrada? Os meus coeficientes. Então, aqui eu tenho, né? Leia ABC. Eu vou calcular o delta, porque o delta é que me diz se existem raízes reais ou não. Como é o delta? B² menos 4AC. Né? Se o meu delta é positivo, então eu vou ter raízes reais. Se o meu delta é negativo, eu não tenho raízes reais. Né? Claro que se eu calculei um delta, eu tenho que declarar essa variável. Né? Mesmo que ela não vai ser apresentada como saída. Ó, eu só vou escrever ou os valores das raízes, ou então uma mensagem. Se o delta é maior ou igual a zero, eu calculo x1 e x2. Né? Lembrando que a nossa Bhaskara, né, a gente tem aqui x1 ou 2 é o quê? Menos b, né? Mais ou menos a raiz quadrada do delta, né, dividido por 2 vezes a. Claro que eu tenho que vir e escrever isso aqui através das operações que o computador entenda, né? Então, menos b mais
a raiz de delta dividido por 2 vezes A. Observem que eu usei os parênteses, né? E aqui eu não posso fazer esse mais ou menos, né? São duas operações diferentes, então eu tenho que escrever as duas, tá? Se o delta deu maior ou igual a zero, eu faço esse bloco. Se não, eu vou fazer o bloco do senão. Fim C e fim. Aqui, de novo, eu deixo um material complementar para vocês, né? Vídeos para ajudar a entender o funcionamento dessas estruturas de seleção. E na próxima aula, a gente vai ver as estruturas de repetição. Vamos ver como que agora eu posso repetir um bloco de instruções, né? Até agora, a gente só poderia repetir o procedimento se a gente fizesse tudo de novo, né? Iniciasse novamente o nosso algoritmo, né? Mas não é assim que funciona na realidade. A gente quer poder repetir, igual a gente fez lá nos escaninhos, que a gente determinou um ciclo, né? Eu vou fazer várias vezes esses comandos até que alguma coisa aconteça, tá bom? Então, isso a gente vai ver no nosso próximo vídeo, né? E eu encontro vocês lá. Até breve!